Ah, final de 2024, eu tive alguns percalços emocionais e a gente começou a fazer, estudar, entender o que é que tem acontecido pessoalmente comigo, o envolvimento de minha família, minha condição profissional. E eu comecei a estudar, escolher as palestras. Então eram designados: Rodrigo, você vai fazer palestra terça-feira ou sábado, como Marcos falou. Faço ainda no sábado também. E eu fazia palestras, muitos de vocês viram, palestras ligadas a essa causa: suicídio, depressão, sofrimento existencial, sofrimento profissional e tudo. E eu sou paliativista, então estou falando mais para quem não me conhece ainda. Então é uma especialidade médica que a gente tem muito sofrimento, crianças, idosos, filhos e pais perdidos. Isso é meu dia a dia. E isso era muito confortável para mim. Ah, Depois de um tempo, a casa, de uma forma muito assertiva, ela começou a designar temas de palestras para a gente fazer. Então, a gente recebia o tema e tinha que desenvolver. Então, para mim, que há 30 anos, como profissional da área de saúde, eu escolhia meus temas, isso foi ficando difícil. Mas, como tudo na vida que a gente sai da zona de conforto, foi quando eu mais aprendi. Então, o primeiro presente que eu recebi foi Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é lindo o capítulo assim, né? E fala de sofrimento. Se eu estava falando de sofrimento, fala de sofrimento. É espetacular. Parece que tem sentido a gente estar na Terra e passar por percalços. Parece não, tem sentido. O capítulo seguinte que eu recebi de presente foi Fora da Caridade, não a salvação. A gente acha que é só uma frase bonita e é de uma grandiosidade, pessoal. Se vocês não sabem, a caridade, eu não vou dizer que é maior, mas talvez tenha uma importância maior do que a fé. Mas isso é outra palestra. Eu vou entrar nisso aqui agora. Isso é outra palestra. E aí, nessa data de Dia dos Pais agora, 2 dias atrás, quando eu vejo a grade de agosto, e aí eu recebo esse outro presente, né? A paternidade como missão. Eu sou pai de 2 filhos, Henrique e Marcela. Tem inúmeros pais, tem pães aqui e as mães também fazendo esse elo de força de criação dos filhos. E aí, do zero, né? Porque uma coisa é ser um pai biológico que tem as atribuições de pai. Então, como é que seria que eu ia preparar essa palestra para vocês, falando em educar sendo uma tarefa de amor e responsabilidade? Esse pai. Qual é a visão que eu ia trazer para vocês? É o pai biológico? É um pai de força? Um pai necessário? Ou é um pai doutrinário, com um olhar espírita, um olhar crístico, como o Marco sempre fala? Então a gente fez uma revisão à base doutrinária do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e vai trazer para vocês exatamente esse conteúdo agora, né? E eu espero que vocês tenham a surpresa que eu também tive quando comecei a debruçar no material para trazer para vocês. Então, por que Deus, e aí olhando a paternidade, por que Deus entrega um filho aos cuidados de um pai? Então, qual é a missão que esse pai vai receber? Se isso foi combinado, se não foi combinado, se tem algum olhar da espiritualidade ajudando esse caminho desse filho na relação com o pai. Lógico que eu vou falar, se a palestra tem paternidade, eu vou falar um pouquinho mais do pai, mas com todas as mães juntos aí para esse pai, né? O verdadeiro significado da paternidade, de novo, é ser duro, formar um filho da forma mais adequada possível, ter valores materiais envolvendo esse filho, etc, etc. É conseguir emprego para esse filho. Na visão espírita, eu sei que vocês estão com dificuldade de ver aqui, ainda bem que ficou um pouquinho mais escuro, vai melhorar ainda mais, mas eu vou ficar lendo. Alguns slides um pouco poluídos. Na visão espírita, a paternidade transcende os laços biológicos. Então, aquilo que a gente falou um pouquinho, transcende os laços biológicos. Vão vir aí mais mensagens. Ser pai é receber a responsabilidade temporária de acolher, proteger e orientar um espírito imortal. Então, transcende a coisa biológica da profissão, de formar.
Tem muito mais coisa que a gente vai ver aqui dessa função, dessa missão da paternidade. Está muito pequeno aqui, os filhos não chegam ao caso. Minha esposa está ali atrás, e aí eu vou entrar um pouquinho no outro tema, que é o mesmo tema, é o mesmo significado. Rodrigo, não adianta você querer sair de Natal do Rio Grande do Norte. Não adianta, a sua missão é aqui. Aí, eu já tentei sair, já morei fora, cara. Mas quando eu penso que eu vou me embora e não voltar nunca mais, aí eu volto. Inúmeras vezes. E ela fica rindo quando a gente volta. A gente já morou 2 vezes em São Paulo e voltou, morou nos Estados Unidos e voltou. Por que eu estou falando isso comigo? Porque o filho é a mesma coisa. Segundo a doutrina, nada é por acaso. Esse filho era para ser desse pai, esse lugar de criação do filho era para ser esse lugar. Então tudo foi determinado já de outras épocas e foram combinados nessa atual encarnação. Vamos lá. A gente está falando em pai, mas a gente fala também numa pequena escola de evolução que é a família. Estava falando da mãe. Então, o arcabouço de recepção desses filhos, dessa paternidade, é a família. E a gente está, que eu me lembre, nos últimos 10 ou 20 anos, essa instituição sagrada, crística, vem recebendo tanta agressão para se acabar, se é uma coisa que é necessária, o lar, a família, para essa recepção de todos esses seres que fomos nós, através da paternidade, da formação desses seres, e da mãe também. Então a família é um instituto, uma instituição, um arcabouço, que não pode nunca, segundo a doutrina espírita, se acabar. Nunca, nunca, em momento algum. Porque tudo é arquiteturalmente preparado para que esses filhos que estão chegando e que serão os próximos pais tenha essa proteção durante toda essa caminhada. Então, a família é uma das mais importantes instituições educativas criadas pela providência divina. Nada é por acaso, a família não é por acaso, a família é necessária, nós cristãos sabemos disso. Construir vínculos duradouros, superar o egoísmo, desenvolver sentimentos, aprender o amor, exercitar o perdão, tantas outras ações que a família é construída para oferecer a cada filho que vem para esse momento, né? Aqui o lar. Pode, dona Luz, por favor. O próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, precisou de uma família terrestre. Sim, vamos. Né? Pode repetir. O próprio Jesus Cristo, o Rei Jesus Cristo, o Mestre Jesus, necessitou de uma família aqui na Terra. Né? Dona Lúcia, obrigado. Como é que Deus, tão especial, já tão onipresente, Jesus, já tão com tanta sabedoria, por que precisaria de uma família? Como é, seu Gonzaga, que Jesus vem para a Terra? Por que não foi um rei? Aí foi José. Será que vai falar dele aqui, ó, daqui a pouco? Então, assim, foi tão importante que a senhora falou, precisa de uma família. E veio determinado as pessoas específicas, né? Nada foi por acaso, não foi rei, não foi o mais rico, não foi o mais sábio, mas foi determinado especificamente para que o menino Jesus tivesse sua caminhada. E a gente vai ver comportamentos dessa relação de paternidade de José com ele. Mas olha, quem é o filho que chega ao nosso lar? Então, tem só essa conotação biológica, de novo, porque vai precisar passar pelo colégio e depois vai ter a profissão. É só isso? Lógico que não. Então, só a ponta do iceberg é uma criança biológica, de novo, que tem doença, que vai tomar os medicamentos, que vai para o colégio, que vai para a creche.
que vai dar trabalho, que não vai dar trabalho. A inocência temporária, o corpo físico, isso é a ponta do iceberg. A ponta do iceberg, assim. Agora, o que está sob a água, a linha d'água, tudo que a doutrina fala e respalda essa importância e realidade da paternidade perante os filhos. Um espírito eterno, esse espírito, o meu filho Henrico, minha filha Marcela, quanto tempo? Os nossos filhos, quanto tempo? Porque eu, combinado lá em cima, experiências de vidas passadas, tendências inerentes. Os espíritos, eles são seres de progressão moral, mas segundo a doutrina, eles têm uma tendência de vibrar naquela frequência e com aqueles objetivos. E ele vão se melhorando e se construindo. Mas quem deveria andar por esse caminho vai andar por esse caminho, quem não deveria andar e vai por esse caminho, vai por esse caminho. E vão crescendo progressivamente com a nossa participação e onde encarnar. Virtudes e limitações trazidas na bagagem espiritual, muitas vidas atrás. Então esse nosso filho pequeno, a garotinha que está ali, tem gente que com 4 anos está tocando piano e músicas lindas, maravilhosas, entre outras coisas. O véu do esquecimento deu uma falhada aí, bum, já veio com tudo de outras vidas. Principalmente quem está aí atrás pode me xingar, desculpe, a gente trabalhando com IA e, poxa, arrebentei, né? Ficou lindo, ó. Nem Dona Lúcia está lendo aqui, mas eu vou ler. Ficou lindo realmente. Então, o planejamento reencarnatório, eu estudei. Aí disse assim, poxa, será que eu vou falar bem? Ou é isso mesmo? O filho vem já todo preparado, sentou-se à mesa, com a espiritualidade e com os mentores, disseram, Henrico, você vai para Rodrigo, no Rio Grande do Norte e Natal. Marcela, você vai para Rodrigo e Roberta, no Rio Grande do Norte. Parece que é um pouco assim mesmo. Os mais faixas pretas que não concordarem podem falar, por favor. Mas o espírito de vidas passadas, o planejamento reencarnatório, esse é o nome. Então, para todos nós aqui, Jaime, tem um planejamento reencarnatório. Não, mas eu quero ir para os Estados Unidos. Vai nada, Rodrigo, você vai lá para o Rio Grande do Norte. Não, mas eu brinco com minha esposa. Rapaz, como é que eu não nasci em Estocolmo? Eu queria ter ido para Estocolmo. Talvez seja uma grande besteira, eu falo isso brincando, mas eu tenho que vir para cá com minhas virtudes, minhas agruras, para o planejamento reencarnatório. Está aqui o planejamento, uma mesa, uma sala, e todo mundo resolvendo para onde é que eu ia e para onde é que os nossos filhos iriam. E resolveram para cá, José. Então tem um planejamento reencarnatório, a escolha da família, do ambiente, da cidade e do estado, etc, etc. A oportunidade de aprendizado, então desceu. Filhos nossos. Aí vem a oportunidade de aprendizado, o livre-arbítrio. Vamos fazer as coisas determinadas ou não, porque no planejamento reencarnatório foi programado isso para todos nós e para os nossos filhos. No nosso planejamento. As consequências e o progresso espiritual. Então esse é o nosso caminho, segundo nossa doutrina. Desde lá de cima a gente vem já com tudo preparado. E se a gente vai seguir ou não, livre-arbítrio, crescimento espiritual, etc, etc, etc. E esse filho que está vindo, a participação do pai, logicamente da mãe, mas hoje é do pai, ele vem e essa missão, a gente falou da missão biológica, começou agora a virar a missão espiritual. Opa! Em alguns casos, Já. alguns filhos vão por punição para os pais. Né? Sim, a gente vai falar. É porque já foi pesado. Punição por...
alguns filhos vão vir para o aprendizado e crescimento do pai. É isso mesmo. É uma via dupla. Pronto, Jaime foi assim com o pai dele. Jaime ajudou tanto o pai dele, que o pai dele só reencarna naquelas orbes avançadíssimas, lá em cima. Assim, aqueles planetas de luz, que não tem nem oxigênio, a pessoa já está pronta, da evolução que ele teve. Pessoal, olha que gráfico bacana esse aqui. A finalidade espiritual da infância. Então, o filho na infância, por que é que ele tem que passar pela infância? Tem até uma relação biológica com a materialidade. Se não vejamos, Deus torna o espírito mais acessível às impressões que contribuirão para o seu aperfeiçoamento. Na infância, esse gráfico não é por acaso, na infância, 1, 2, 6 anos, 7 anos, é onde esse espírito, ele flexível, acessível, ele tem mais condição, Fábio, de receber o impacto da paternidade, da maternidade, da sua progressão moral. Então é na infância. Eu conversando com minha esposa, que é mais sábia que eu, disse, Roberta, psicologicamente a personalidade se forma aos 7 anos. Ela fez, a maioria sim, mas a pessoa o indivíduo vai recebendo, a juventude também, o gráfico está diminuindo, mas na juventude ainda tem um recebimento dessa formação, ou seja, espiritual também, e o adulto, aquele mais, já está mais enraizado, com mais dificuldade de receber as mensagens, ainda recebe. Eu vou mostrar a vocês como eu tive a participação do meu pai. Eu conheço quase essa idade agora, já bem adulto, bem velho. A infância, voltando para a infância, é um período de extraordinária plasticidade moral. Então, pais e mães, é na infância que a absorção, que o impacto de formação moral, de personalidade, por que não, ela é mais forte do que nas outras épocas. Educar nesse momento é colaborar diretamente com a obra divina. Por isso que a gente sente tanto todos os momentos da humanidade, lógico, na Terra, que as crianças tiveram muito sofrimento, muito massacre. As guerras, as fomes, né? Os pais morreram, então a criança fica sozinha. Então, que tipo de recebimento moral esses pequenos seres espirituais recebem, né? A importância, de um pai, de uma mãe, no crescimento das crianças, né? E aí agora vou fazer aqui uma ponte. Tomara que vocês possam ver. Bruno, tá vendo aqui? É careca ou tem cabelo aqui? Essa imagem aqui é uma imagem muito forte para mim. Talvez poucos de vocês saibam. Roberta sabe. Talvez um ou outro amigo mais próximo saiba. Mas vocês vejam o impacto do pai. A literatura que eu revisei para vocês, falando que a infância é o período de mais plasticidade e que o pai e a mãe têm participação nisso. Aqui tem um ser de branco, sem cabelo, que sou eu. Aqui, porque não dá para ver, tem um espírito de luz. E aqui meu pai, recém-desencarnado. Meu pai desencarnou setembro de 22. Eu já estava aqui de volta pela 50ª vez, eu voltei para morar em Natal. Talvez até por isso, para ajudar esse processo dele. E aí com 6 meses, segundo os mais conhecedores da doutrina, diz que depois que você desencarna, você voltar, ou de aparecimento mesmo, ou por sonho, é muito cedo. Tem que ter muito merecimento. Nessa época eu estava longe da doutrina espírita, né? Eu nunca fui um grande estudioso, agora eu estou tentando mais.
da doutrina espírita, e eu estava completamente fora, que eu tinha passado 2 anos e meio na guerra, na pandemia, lá em São Paulo, e eu cheguei perdido, trabalhando, tendo que me reestruturar, enfim. E aí, 6 meses depois do papai desencarnar, ele aparece nesse sonho aqui, esse velho. De uma hora para outra eu estou dormindo, Tina, e pum, eu entro num quarto branco, e à minha esquerda tá ele completamente laranja, bem laranja, como se fosse uma pele sendo... Ele tinha muito problema dos membros inferiores e de infecção, como se fosse cicatrizando, aquele laranja, vermelho, e um espírito de luz na cabeceira dele, fazendo uma maca branca, ele todo de branco, né? E eu venho passando, que é do lado dele, ele aqui, e eu venho passando, ele fala: volte para o centro espírita. Volte para o centro espírita. E eu continuo e saio nessa porta aqui. Aqui tem é porque tá ruim. Então eu estou passando, ele faz: volte para o centro espírita. Eu continuo, saio pela porta. Bum! Nunca mais eu recebi nenhuma mensagem, nenhuma presença. Na terça-feira seguinte daquela semana, eu entrava aqui no lado do seu Luiz, que eu sou egresso do SEAC lá de Mãe Luísa. Mas eu nunca tinha vindo ao lado do seu Luiz. E o resto é história, né? Então, o que é que eu quero dizer? Um momento que me marcou tanto, meu pai teve um impacto na minha formação espiritual, eu já ficando velho. Não foi na infância. E até hoje eu estou aqui podendo dividir os conhecimentos, ajudar quem eu posso ajudar, me ajudar sempre, etc, etc, etc. Então vejo o impacto do mesmo na paternidade, mesmo fora do plano carnal, a gente continua ainda, ele podendo me ajudar. Então a missão educativa, o patrimônio que um pai deixa no filho não é material, é moral. Esse engano que a gente tem de tudo, de herança, de profissão, de assumir os negócios do pai, etc, etc, isso talvez seja importante até a página 3. Educar não é satisfazer desejos ou exercer controle. É desenvolver virtudes eternas, respeito, responsabilidade, honestidade, paixão, disciplina e amor. Então aquele pai e aquela mãe que traz os princípios morais para esses filhos. As avós também, que é mãe 2 vezes, os avós, né? Então a gente começa a enxergar esse outro olhar. Eita, de novo. Estou abafando, ó. Essa inteligência artificial sensacional. Aí, bum, ninguém vê nada. Eu fiz um congresso de gestão de lei, de gestão de pacientes, recente. E gestão está muito famoso. Aí, assim, eu estava me achando nessa na inteligência artificial. Aí fiz os slides lindos, ninguém conseguiu enxergar nada. E eu tive que falar sem conseguir, ninguém, nem eu, nem ninguém. E eu rezei, gaguei, mas saiu do jeito. Então aqui está quase igual. Se vocês estiverem vendo que aqui é Mandela, já está ótimo. Pronto, aqui é Mandela, aqui é Lincoln e aqui é Malala, aquela menina, né? Por que eu dei essa errada aqui? O que é que eu quis mostrar nesse slide? Eu quis mostrar a formação de grandes pais, Thomas Lincoln, que moldou a personalidade, o temperamento, o crescimento espiritual, moral de Lincoln, que é o responsável pela democracia mundial, etc, etc, etc. Então, o impacto dos pais, Henry Mandela, aqui Mandela, o que foi Mandela para o mundo, e o pai de Malala, o que é que foi e continua sendo Malala para o mundo, a prêmio Nobel mais jovem até hoje, porque tiveram pais maravilhosos que ajudaram do ponto de vista espiritual, moral,
esses filhos tão espetaculares, né? Tem filmes maravilhosos de Lincoln, de Mandela, e livros maravilhosos de Malala. Então, os pais fazendo a diferença moral nos filhos, né? Pessoal, o principal instrumento educativo, o exemplo. Não são discursos, palavras, sermões, mas o exemplo de cada pai no impacto moral do espírito desses filhos. A literatura fala que a criança de colo, ela prestando atenção à sua mãe, Silvério, ao seu pai, ela já capta, lembra do gráfico da criança, quanto que ela capta na sua formação, na sua caminhada. Então, um pai com grandes exemplos e uma mãe com grandes exemplos é que faz a diferença para essas crianças. A gente vai criando os filhos e aí o filho está mais ansioso, o filho está dando um pouquinho mais de problema no colégio, o filho está brigando ou não está brigando. Aí a gente, conversando com algumas psicólogas na carreira dos nossos filhos, aí eu talvez passe isso para vocês de ser mais tranquilo, a equipe fala isso de mim, os pacientes falam. Oi. Aí teve uma época que a gente, um dos nossos, foi mesmo o slide, ó. Rapaz, foi um raio, deve ter sido um raio. Porque explodiu tudo. Agora lascou. Agora vai no gogó. Kleber, foi um raio. Deus quis assim, quem sou Deus? Cadê a calma, né, Valquir? Sabe? Muito obrigado, Kleber. Pessoal, aí eu fui com a Roberta lá para essa sessão, aí a psicóloga, aí eu disse, mas ela não, vocês não passam ansiedade para ela? É impossível. Os nossos filhos, sendo bastante sincero, nossos filhos caem no chão, a gente nem, a gente não tem aquela de correr e tudo, eles pequenos, né? Não. A gente se pega nisso, eu não passo ansiedade, Roberta não passa ansiedade. Aí a psicóloga falou, você que pensa, isso passa até na fecundação, na formação de um novo filho, isso vem, nem do ponto de vista genético, propriamente dito. Então isso passa vocês querendo ou não. Ou vocês querendo, se você mesmo não consegue passar isso para ele, não consegue, diga assim, não quer passar. O que você for, esse filho vai vir com essa formação. Então, é tudo tão complexo. Então, tem o lado genético, assim, a doença genética do cromossomo. Tem o lado epigenético, eu vou explicar. Vocês ficam, o ambiente interfere,
o pai bate, a mãe não atende o menino não tem, fica com fome até. Pronto, o lado ambiental. E tem esse outro lado transcendental que os pais passam para a criança, querendo eles passar ou não. Então veja, pessoal, o que é que eu digo para a gente? Não tem para onde correr, nós estamos lascados, a gente passa de todo jeito. Veio com planejamento reencarnatório, mas esse pai e essa mãe vai ter sempre a contribuição na formação de tudo isso. O equilíbrio, né? Então, assim, o que é que a gente pode ajudar ambientalmente falando? O autoritarismo produz medo na criança. Então, um pai muito autoritário... Então, assim, isso aqui não é uma crítica ao meu pai. Ele veio da fazenda, ele era bem autoritário, bem autoritário. E a gente tinha medo. Dava amor do jeito que ele conseguia dar. Negligência produz abandono. Permissividade produz insegurança. Vou fazer uma brincadeira com você, que é uma brincadeira séria que eu aprendi. Esse detalhe de permissividade e tudo deixar acontecer, tudo pode. Aprendi isso com os animais, vendo um grande profissional, não sei se veterinário ou não. Esses cachorros que latem descompassadamente por qualquer coisa, não sei se eu abro isso, por que vocês acham que isso acontece? Meio não deve estar vendo aqui não, né? Porque ela vai dizer que não é isso, é verdade. Então, o animal o cachorro que late descompassadamente, que ataque tudo, ele não consegue ser o macho alfa de uma casa que ele precisava ter o controle. Não poderia ter muita permissividade. Então ele fica completamente ansioso e perdido e fica atacando, latindo e tudo. Se ele tivesse um dono, as pessoas que estão com ele, que impusessem a autoridade, ele estava completamente tranquilo e relaxado. Sem ansiedade, sem agressividade. Então, os filhos nossos, que tiver muita permissividade, ele vai ficar perdido porque ele é inseguro. Um ponto. Inseguro. E aí é agressivo porque não tem a segurança, o lastro. É ansioso porque tem que defender a casa, e ele não tem aquela defesa da paternidade e da família, porque ficou permissivo ou negligente. A disciplina sem afeto produz medo. O afeto sem limite produz insegurança. Olha aqui. Deixa eu lembrar o nome da senhora. Ana Patrícia. 10 com louvor. Produz insegurança. Por isso que tudo é um equilíbrio, mas essa paternidade precisa agir um pouco. Filho. Rapaz, eu tentei. Cadê Luciano? Esse aqui é um infográfico de José, né? José é o carpinteiro aqui. Então, o exemplo de José que eu quis pegar para vocês, uma pessoa tão simples, ao mesmo tempo tão especial, foi escolhido a projeção reencarnatória, o projeto reencarnatório de Jesus, foi escolhido ele. Por que ele? Porque sim. Então, o pai terreno guarda de um propósito maior. Nem biológico ele foi. Foi pelo Espírito Santo e tudo, e foi José. E ele acompanhou Jesus em todos os momentos, na carpintaria. E aí depois, pessoal, eu sei que a letra está muito pequena, depois Jesus começou a pregar, um pouquinho depois de 10 anos, com 12 anos, ele foi o pai ideal para um homem que veio fazer diferença na humanidade. Com 12 anos ele permitiu e acompanhava Jesus, Maria, nas pregações. 12 anos. Então veja a função espiritual, moral, o que agregou para a vida de Jesus Cristo ter um pai tão especial como José. Então nada foi por acaso, né?
Não, nada foi por acaso. Cadê Jaime? Jaime sai. Jaime, aqui, homenagem a você aqui. Seu pai que já está lá. Desde 97. Ó, o processo educativo é como o Jaime falou, é mútuo. Então, na projeção reencarnatória, são de ambos, né? É da família, é do pai, da mãe e o filho. Então, o que o pai ensina ao filho, respeito, disciplina, exemplo, e o que o filho desperta no pai, paciência, renúncia, humildade e amor incondicional. Então, os filhos vieram para ensinar o pai também. Nada por acaso, tem que ser esse filho. E eu imagino todas as dificuldades, agora não brincando mais com o Jaime, que eu acho que o pai dele sofreu mesmo na mão dele, mas... 97, acho que depois, até agora ele tá lá reclamando assim. Sacanagem fizeram comigo. Ele tá lá. Não tem nem oxigênio, de tão evoluído que ele dá. Diz que ele não quer nem reencarnar de novo, porque ele tem medo de deixar de se encontrar de Dá novo. uma errada. Pessoal, mas eu vejo nos hospitais, então, principalmente em pronto, eu dou plantão no UTI e dou plantão no pronto-socorro. Mas a gente tem visto muitas intercorrências de filhos jovens com alteração de saúde mental, e eu vejo pais e mães assim espetaculares, né, abnegados, que aí esse sim é o verdadeiro amor incondicional. Porque os filhos maravilhosos que todos temos e tudo, mas a gente vê algumas situações de saúde mental e outras de doença física. Aí eu vejo realmente pais que são preparados através do que o filho desperta nesse pai, né? Então, assim, é o amor incondicional, na sua mais completa palavra. A missão não transforma apenas o filho, transforma também o pai, também a mãe. Frequentemente o filho torna-se um dos maiores educadores do próprio pai, nenhuma dúvida, assim, pela necessidade do progresso espiritual, nenhuma dúvida que aquele filho transforma a vida do pai, com muitas dificuldades, mas esse pai tem um avanço espiritual absurdo. Segundo a doutrina, nenhuma dúvida. Vocês querem perguntar alguma coisa? A gente já está chegando um pouquinho perto do fim. Então, o que esse pai pode fazer para essa família, né? A presença, a linguagem silenciosa do amor. Então, da gente estar presente, dando os melhores exemplos para os nossos filhos. Não sei se vocês vão concordar comigo. Eu tenho 53 anos, né? Então, minha infância foi da década de 80 e um pouquinho do início da adolescência. Meus pais me deixaram muito, eu passava o dia na rua, assim, no colégio, na rua, e tá tudo certo. Hoje em dia, eu acho, de uma forma geral, eu acho que nós, pais, avós, nós controlamos muito mais, a gente ficou muito perto. Eu acho que só a gente tem que regular um pouquinho a proteção, porque aí protegeu demais. E se protegeu demais e não teve um pouquinho de topada no dedo para arrancar a unha, aí o filho ele parece que fica um pouco frágil. Então a gente, talvez é que eu não quero ser o dono da razão, mas sob o detalhe da presença, a família estando presente é muito bacana. Só que a gente tem que regular um pouquinho a mão nisso aí. Vivemos uma época marcada pela escassez de tempo. Entretanto, nenhuma tecnologia substitui um abraço, um olhar atento, uma oração em família. Isso faz toda a diferença. Eu vou ter que falar isso lá na palestra, né? Eu sou da infância que tinha televisão e livro, e jornal. Não tinha... tinha Atari, eu tive Atari, né? Tinha Atari. Então tinha 3 negocinhos de Atari. Valquícia também entregou o seu Valquícia.
Então, assim, meu pai entrava no quarto e ia ver o Jornal Nacional, lia o jornal dele, não sei o quê, e a gente ficava ali, à tarde, não sei. Aí quando é que eu adorava? Quando faltava luz. Porque a gente ia tudo para a sala e ficava conversando, mentindo. Eu ficava mentindo. Eu mentia da nota, papai mentia. Papai mentia que estava ganhando muito dinheiro, não sei o quê, não sei o quê. Então, era ótimo. A gente ficava 3 horas esperando a Coserne e a gente ficava fazendo uma coisa que a gente não fazia nunca. Então era uma delícia, né? Delícia. Então isso é a presença de hoje que talvez a gente tenha um pouco mais, mas que seja presença de verdade mesmo, né? Os filhos talvez não recordem todos os presentes recebidos, mas recordarão como se sentiam ao lado dos seus pais. Isso é verdade. Então a gente viajou muito com os meninos, a gente ia para muita competição por causa do esporte, etc, etc, etc. Então isso eu não tenho dúvida que faz diferença na vida dos nossos filhos. Oi. Quando o pai não é presente, pode ser alguma coisa espiritual? Ah, eu queria que o microfone falhasse. Cadê o raio? Você quer ajuda? Eu acho, não tenho dúvida, pelo planejamento reencarnatório, por algum motivo, aquele pai foi daquele jeito. E ele teve dificuldade nesse quesito. Ó, muito, mais um. Eu tive um pai que me deu muita formação e menos amor. E eu só escutava isso. Eu dizia, minha avó dizia isso, minha mãe diz isso. Foi o amor, foi o jeito que ele conseguiu lidar. É isso. Então foi o pai que eu tive. E sentamos na mesa lá em cima e disse, é ele mesmo. Tem certeza? É ele mesmo. Aí eu vi com ele. Então, seguramente, tinha um planejamento reencarnatório para ser ele. E aí esse filho com traumas, porque aí vem os traumas e crescimentos e tudo, aí ele pegou um caminho que por essa falta ele vai ser forte, ele vai vencer isso de alguma coisa, ele vai ter mais problema em tal situação, em algum afeto, alguma coisa, sendo muito sincero, aí isso o livre-arbítrio vai... Deixa eu lembrar seu nome, eu esqueci. Fernanda. Aí é meu, tá? Eu sou o segundo filho. A primeira filha da família, Rita, minha irmã, é espetaculosa. Com 9 anos ela era poetisa, foi primeiro colocada no vestibular, medicina, ela é fantástica. E o caçula, Ricardo, ele era doentinho na infância, assim, bronquinho, então quem dançou? Eu. Porque eu era normal. Então, tenho a síndrome eu falo para minha esposa, vou escrever um livro, a síndrome do segundo filho, do filho do meio. Aí o filho do meio, Fernando, ele tem 2 escolhas. Ninguém vai fazer, eu não tive um psicólogo naquela época, tem 2 escolhas. Ele vai ficar vitimizado, poxa, porque Deus é injusto, não sei o quê, eu vou ficar não vou fazer nada mesmo, vou chamar atenção, não sei. Ou ele vai ficar guerreiro. Ou ele vai ser guerreiro. Quando não tem o filho do meio. Aí boa. Não, porque o filho do meio tem essa conotação, mas assim, é verdade. Aí tem 4 filhos, tem 5 filhos, 2 filhos. Só 2. 2, Aí ele vai ser guerreiro, mas assim, ele não vai ser guerreiro. Ai, que bacana, ele é guerreiro, não sei o quê. Ele vai estar cheio de cicatriz. E quando não se tem? Mas ele vai seguir. Então, bem-aventurados os aflitos, assim, bem-aventurados os aflitos. Aí já é outra aula, mas isso vem para a pessoa, não vem assim, eu tive azar, porque E assim foi a escolha veio sua. porque veio direcionado. A escolha foi dela. Veio direcionado. E aquela pessoa tem que pegar aquilo ali e fazer daquilo ali assim, o que ela bem entender. Ela pode, com aquilo ali, Joaci, ela pode ser Eu vou dar outro exemplo aqui. Segura aí, João. Eu vou dar outro exemplo. Eu já dei esse exemplo aqui. Estou com medo de chover e veio um raio. Mas o homem mais rico, Fernando, o homem mais rico do mundo, ele teve um crápula, o pai dele, um crápula, Elon Musk.
já chegou no trilhão. Vejam a biografia de Elon Musk. Ele foi violentado, ele apanhava todo dia no colégio. Ele fugiu para o Canadá, por causa do pai dele. Ele fugiu para o Canadá. De tanta violência e agressão que ele recebeu do pai. Ele podia sucumbir, ou ele podia ser Elon Musk, mas eu não estou dizendo isso, que isso é perfeito, que ele é todo separado. Ele tem Asperger, ele tem bipolaridade. Então ele teve um bocado de mais... Enriqueceu, mas melhorou muito. Não, melhorou não. Melhorou não. Ele está completamente sequelado de todos os aspectos. Só ajudando a pergunta dela, a situação do apartamento, ela corre por várias circunstâncias, né? Tem filho que perde o pai, ainda está na barriga da mãe, nem conheceu o pai, né? Tem filho que está distante com o pai vivo. Tem filho que perde o pai muito cedo, muito mal viu e conheceu. Mas todas essas ausências, ela gera um elemento de aprendizado que é a ausência. É isso. Que a gente precisava passar porque veio determinado e a gente fazer aquilo o melhor que a gente conseguir. Estou querendo correr por causa da chuva. Tá chegando, viu, Rodrigo? Oi? Tá chegando. Tá chegando. Vocês querem terminar, pessoal? Sim, tá passando. Tá passando, Jacê? Tá chegando. Jacê sabe de chuva. Eu sei que ele sabe. Ó, tá chegando, ó. Os desafios da paternidade contemporânea, né? Deixa eu ver aqui. As pressões externas que a gente tem. De tudo, de rede social, de família, da complexidade da família. E aí as ferramentas parentais que a gente tem, a presença, a escuta, a espiritualidade, a coerência moral, que algumas famílias e filhos não irão ter. Infelizmente não irão ter. Por tudo isso que a gente acabou de falar agora. O pai espírita é chamado de um escudo moral em tempos de dispersão. Então aquele pai crístico, que tem esse olhar de proteção da família, é um grande pai, né? E vai fazer a diferença na vida desses filhos. Vamos correr. Será que tem mais alguma coisa? Nem sempre a missão será fácil. A gente vai ter diferenças, conflitos, incompreensões. Porém, a doutrina espírita ensina que nenhum filho é colocado em um lar sem finalidade superior. Fernando. Eu vou repetir. Nenhum filho é colocado em um lar sem a finalidade superior. É isso. E eu digo isso não é assim, de uma forma nua e crua, não. Eu já passei um pouco por situações que eu não entendia antes e depois eu entendi. É isso, é o que a gente tem que fazer. Não tenha nenhuma dúvida. A resposta vai chegar, você vai entender depois. Porque você viu que a reunião aconteceu lá em cima. Teve a reunião. Eu não entendo, eu aceito. Boa. Vou fazer o quê? Boa, é isso. É isso. A verdadeira missão da paternidade não consiste em formar filhos perfeitos, consiste em ajudá-los a desenvolver, a crescer. Consciência moral, autonomia, capacidade de amar. Educar é preparar um espírito para caminhar sem depender permanentemente dos pais. Rodrigo, por que é que pai e a mãe de mesmos filhos existe na família um tão diferente do outro? Urubu. Amigo, Totalmente diferente. totalmente. Olha, essa é a prova, Joaci. Obrigado. Essa é a prova. Porque também se fala assim, não, mas eram momentos diferentes. Não, é porque eles eram jovens. Não é. Receberam a mesma educação, a mesmo mesma tudo, educação, são a totalmente mesmo olhar. A gente também foi só dois, fosse assim, 8 filhos, foram 2, muito próximos. Espíritos diferentes, outras tendências, e foram do planejamento encarnatório, disseram, olha, o seu pai vai ser Joaci, vai ser... E acabou. Para cada um deles, a sua função de paternidade é essa, moral,
E amigo, vai dar certo, ok? Não vai dar certo, porque eu digo no sentido assim, mais dificuldade. Era para acontecer assim. Era para acontecer assim. Para você, não é só para o filho, não é só para você para o filho, ele para você. Lógico que tem um livre-arbítrio aí no meio, que aí quem vai dar uma derrapada, né? Porque vai dar uma derrapada. Era para ser de um jeito que deu uma derrapada. Mas espíritos, a prova que são espíritos. Era isso que eu ia dizer. Cada espírito tem a sua história, não Uma aranha. Tá. Teve raio, teve tudo. Essa tá bonita. Inteligência artificial. Mas, ó, aqui, pessoal, meus 3 filhos. Não, é Roberto, eu tô brincando. Que é minha esposa. Esse aqui foi o lançamento do primeiro livro. Por sinal, não me deixe esquecer que eu quero falar alguma coisa dos 2 livros aqui. Joaci, todo mundo. A família da gente, eu já falei isso em outras palestras, é muito ligada ao esporte. Então, eu sou muito ligado ao esporte. E aí, o primeiro filho que veio, o Henrico, ele veio um espartano, assim. Ele veio forte, ágil, um atleta, e a gente começou a desenhar ele para ser um atleta olímpico, de verdade. Eu viajei com o Henrique para o Canadá, lá para Montreal, ele tinha 9 anos, eu e ele sozinho para a gente treinar lá, jiu-jitsu, judô. Ele era um fenômeno, mas o que foi que eu levei na cabeça? Ele desistiu, você vai dizer assim, que besteira. Ele desistiu de fazer alguma coisa ligada ao esporte e foi fazer outra coisa. Então, isso me ensinou, porque tudo que eu colocava na vida, eu queria que fizesse e tinha que fazer. Isso me ensinou muito, porque até hoje eu tenho um lutozinho assim, em relação ao que eu queria para ele e para ela, que é também atleta número 1, Marcela do basquete. Eu não consegui e eu aprendi. Então não é o que eu queria para eles dois, é o que eles dois, e eles eram fantásticos. Não é assim, um pai babão que... Eles eram espetaculosos e eles me ensinaram, Joaci. É uma besteirinha de nada, mas até hoje eu agradeço porque a vida deles. Então, eles chegaram, o Henrique já tem 21 anos, fez ontem. Eles chegaram, receberam toda a nossa formação moral e eu estou entregando, a gente está entregando, eu e o Roberto estamos entregando para a vida. Estamos entregando para a vida. Posso chamar? Pode. Preferencial na cor azul e laranja. O último slide, tá certo? Então, eu acabei de falar, os filhos não nos pertencem. Eles foram confiados temporariamente ao nosso cuidado. Nossa missão não é moldá-los à nossa imagem, mas ajudá-los a descobrir a imagem divina que já existe neles. Número 1 na cor roxa, turquesa, verde limão A verde e limão foi bege. entregar sopa. Então, número 1 foi entregar sopa. Foi entregar número sopa. 2 já verde limão. A grande pergunta não é se fomos perfeitos. A pergunta... Segura aí que vai ter sorteio. A pergunta é se amamos com sinceridade, se educamos pelo exemplo e se ao final da missão deixamos neles um pouco mais de luz do que encontramos. Um pouco mais de luz, pessoal. É o que os filhos da gente precisam receber. Então, se a gente conseguiu, nessa passagem de pais, filhos, mãe e filhos, a gente conseguiu deixar um pouquinho mais de luz para eles nessa formação, essa é a missão. Essa é a missão. No sentido de missão cumprida é ótimo. Missão cumprida. Não é? A gente fez o melhor. E esse sentido, de tentar fazer o melhor.
Bem, esse era o último slide. Eu fico felicíssimo, ainda tem aqui quase 100%. Mentira, já saiu uns 40%, mas eu estou mentindo, né? Porque, ó, ficaram ainda 100% das pessoas, estou mentindo aqui para a câmera. E quero agradecer de coração. Eu espero que tenha ficado um pouquinho de mensagem aí para vocês, tá certo? Para a Fernanda, eu acho que ficou um pouquinho. E que vai dar tudo certo no caminho dela. E, pessoal, eu trouxe, tem 2 livros meus aqui, a sequência, né? Foi minha estadia em São Paulo na pandemia, tá? O primeiro livro é Método de Trincheira, o segundo Método de Trincheira, O Colapso, que é quando a segunda onda, no Brasil todo, quando colapsou tudo, lá em São Paulo estava no Einstein, estava bem difícil também, apesar de lá ser um hospital fantástico, que a gente conseguia ter menos intempéries, né? E eu vou fazer um sorteio assim, vou puxar para mim, o critério será para aquele pai, desculpe as mães, outro dia eu trago para as mães, para aqueles pais, aquele que tiver aniversário mais próximo do Dia dos Pais agora, ou seja, para agora, quem é que tem... É mesmo? Rapaz, aí sim, hein? Pronto, pessoal, terminamos. E até a próxima.